termo que tem bombado na maquiagem, tanto na gringa quanto aqui no Brasil, é Fox Eye, famoso olho raposa, que não é o olho gatinho, são coisas bem diferentes, a gente vai conversar sobre isso. Então eu preparei quase que um tudo sobre, porque a gente vai falar de Fox Eye, a gente vai falar sobre a comparação e as diferenças do Fox Eye pro olho gatinho, e eu vou mostrar pra vocês quais são as fases aí pra gente conseguir esse olho que não fica um olho tão amendoado assim, né? Ele fica um olho mais puxado, mas que realmente gera aquele efeito óptico de lifting que a gente acha incrível. A minha proposta é usando os cílios naturais pra gente realmente ver o efeito sem a gambiarra do postição, tá? Se quiser colocar depois os cílios postiços, aí coloca, mas você tá vendo realmente um Fox Eye original e legítimo só com os meus cílios pra vocês entenderem o efeito. Bora! Ó aí, showzinho, como é que ele fica, tá vendo? Eu desviei a softbox pra vocês olharem, ó, super natural. Não tô fazendo gambiarra, que nem as fotos que eu vi esse final de semana, que as meninas faziam a foto do antes com o olho normal, né? E aí, na hora de fazer a foto com efeito, fazia assim, ó. Sabe aquele olho de I'm so sexy, sabe? A pessoa fica fazendo assim. Não, eu tô com o meu olho normal pra vocês verem, tá? Olha aqui, o antes e o depois, como é que ficou, tá? Ele realmente dá essa arrebitada automática e eu tô sem cílios postiços, pra ser bem honesta, porque tacar cílios postiços também é brincadeira, né, cara? É óbvio que o olho vai ficar arrebitado e eu acho que não é a realidade da maioria de nós pro dia a dia, então eu quis fazer com cílios naturais pra você ver que dá pra dar o efeito direitinho, você consegue construir bonitinho. Olha aqui, ó. Tá? Esse meu olho, inclusive, eu tenho até a pálpebra mais caída porque eu tenho aquele problema de drenagem aqui. E eu tô mostrando pra você ver, se você tem pálpebra caída, dá pra construir também, tá bom? Olha aqui. Tranquilamente. Vamos lá que eu vou mostrar agora pra vocês sobre os elementos, a construção, a angulação. Vamos desvendar o segredo de Totines do Fox Eye. Hello! Primeira coisa, Fox Eye não é Cat Eye. A tradução de cat é gato e a tradução de fox é raposa. E aí, pra gente conseguir entender as diferenças, eu trouxe pra vocês aqui os dois bichinhos pra gente conversar, né? Os dois amiguinhos aqui. Os dois traços, tanto o Fox Eye quanto o Cat Eye, conduzem a gente para uma diagonal superior, tá? Que é aquele efeito lifting, né? O arrebitadinho assim que leva o olho pra cima. Os dois fazem isso. A diferença é que o Cat Eye, ele faz um amendoado no nosso olho, né? Via de regra, ele começa mais fininho aqui e ele vai aumentando à medida em que ele preenche a curvatura dos nossos olhos na parte externa aqui rente aos cílios. Já o Fox Eye, ele tem uma outra estrutura, ele não vai necessariamente no amendoado. Você percebe nesse meu olho aqui, ó, que eu não tô obedecendo um formato amendoado. Eu tô fazendo uma forma mais reta, que pega do canto interno, aqui ó, do meu cantinho lacrimal, e eu vou em direção à minha sobrancelha. Então eu trabalho com duas angulações, eu trabalho com a angulação do canto externo, superior, e eu trabalho com a angulação do canto interno inferior, mas as duas em diagonal, uma para cá e outra para cá. E é isso que faz esse efeito óptico acontecer e automaticamente dá a ideia de um olho arrebitado, mas não um olho arrebitado arredondado como acontece com o olho gatinho. No Fox Eye, o olho de raposa, o que acontece é exatamente um traço. Se você reparar, olha a diagonal no olho da raposa, como é que ela fica super, tá vendo, arrebitada. É uma outra pegada, é um outro efeito. Mas eu vi algumas confusões nas terminologias. É comum as confusões, a gente não tem obrigação de saber falar inglês, e nem todo mundo estudou a técnica de angulação de face. Na hora de transmitir a informação, vai com a maior boa vontade do planeta, mas você vê realmente que faltam elementos ali. Perfeito ninguém é, né? Mas falando de construção de Fox Eye, a gente tem, portanto, as angulações superior, externa e inferior, interna. E a gente tem cor também. Quanto mais escuras as cores você escolher para fazer o efeito, mais intenso ele fica. Então, você tem os neutros coloridos, como azul marinho, como magenta, como verde musgo, aquele verde bem fechado, ou berinjela, aquele marronzão ou o próprio preto, que foi o que eu usei aqui hoje, tá? O terceiro ponto é como você completa esse olho, como é que você vai arrematar essa sombra. Existem pessoas, eu sou uma delas, que prefere fazer a sombra sempre fechando aqui um arredondado nos... Olha,
fechando aqui, não, fechando aqui o arredondado no olho. Mas pra gente conseguir esse efeito mais do Fox Eye, não orna muito bem. Se a gente faz esse arredondado e aí depois quebra essa linha com uma outra cor, fica um negócio meio... tá faltando alguma coisa, tá? Então, pra fazer o Fox Eye, eu faço como se fosse um tio no meu olho. Eu pego um pincel fofo, pode ser o que você quiser aí eu começo a aplicar a minha sombra, mas ao invés de fechar aqui aquele arredondado como eu gosto de fazer e dar uma esfumadinha no canto final, eu trago fazendo como se fosse um tio, ó. Eu faço assim, e aí eu termino aqui. Mas eu preencho esse pedacinho aqui, que seja com uma fumacinha, uma sombra mais difusa, não tem problema, mas eu trago para conseguir fazer, tá? Angulação, a intensidade de cor, a forma da sombra que faz o complemento, e o quarto ponto, e não menos importante, é que produto você usa para fazer seu Fox Eye. Você pode usar um delineador em gel, você pode usar a sua caneta delineadora, você pode usar a própria sombra com pincel de precisão, bem pequenininho, bem chatinho, tá vendo? Ó, que nem esse daqui. E aí você pode usar o fixador, você pode usar um primer e você vai aplicando aí, ou você pode usar o seu próprio lápis de olho, desde que ele esteja apontado, tá? Que é descer com a caneta, com o lápis, com o delineador e fazer uma pontinha para baixo aqui. Uma pontinha que vem ligeiramente abaixo do cantinho lacrimal. Automaticamente, a cor escura no canto interno faz o quê? Já traz um peso para ali, né? E aí, quando você faz a intensidade nesse canto interno aqui embaixo, e vai afinando daqui para cá, juntando com o intenso do preto de cima, você faz assim com o seu olho, ó. Repara que esse meu olho aqui, ele tá com a caída normal dele, tá vendo? Tá para cá. Olha o efeito óptico. O objetivo do Fox Eye é gerar o efeito óptico. Tem gente na gringa que inclusive está fazendo plástica, inclusive para deixar o olho mais puxado, levantado, né? E aplicando muita toxina, aqui no Brasil também tem, né? Para levantar um pouco a sobrancelha na parte externa, e desse jeito ele fica assim, tá vendo? Ele fica mais puxado para cá. Ele não fica super amendoado, ele realmente puxa, tá? Pontos que a gente trabalha fundamentalmente no Fox Eye. O cantinho interno, a gente vai descer um pouquinho com esse preto, quando fizer o traço desse olho aqui. Essa parte aqui primeira, que a maioria dos cursos de maquiagem ensina a gente a fazer liberada ou fininha e aumentar para fora, no Fox Eye você pode trabalhar de outro jeito, você pode intensificar um pouco mais essa parte interna e afunilando aqui, ó, deixando mais estreitinho para o cantinho externo e juntando com esse arrebitadinho do olho aqui, que vai fazer a junção com a sombra de cima mais escurinha que você passar aqui. Quem gosta de fazer o delineado, o gatinho, e quiser juntar e fazer um mega traço, fazer uma coisa só, beleza. Para maquiagem dia a dia, eu prefiro fazer com sombra, tá? Inclusive, foi o que eu fiz na semana passada, que algumas pessoas disseram, ah, faz sim, eu quero ver sim e tal. Eu pego um pincel desse aqui, ó, de côncavo normal, de esfumar, eu chucho a cor escura que eu quero aqui no cantinho, já na angulação, e aí eu vou trabalhando para dentro. O que que eu faço nesse efeito? Eu gero essa profundidade que eu preciso, eu gero esse efeito de lifting, mas eu não deixo nada marcado, sabe aquela sombra arco-íris que fica tudo... Não fica marcado, ela se mistura com a outra sombra. Então no final, quem me olha, vê que existe um efeito ali, mas não consegue entender muito bem o que eu fiz. E esse é o tipo de sombra que eu gosto. A gente vê uma beleza, mas a gente não para nas partes, sabe? Eu não curto sombra desse jeito. E isso também é gosto, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é a sombra, tá? Do jeito que eu falei com vocês. Eu trabalho meu côncavo normalmente, só que aqui, ó, eu não vou morrer com ela pra baixo. Eu vou trazer pra cá e eu venho com ela até a linha imaginária da minha sobrancelha, tá? Na cor da sombra, tanto faz o que você quiser usar, tá? Vou pegar o meu pincel, vou fazer uma misturinha de preto com marrom. Eu tô usando cor opaca, mas você vai usar a cor que você quiser. E aqui no meu cantinho externo, ó, eu meço aqui a minha linha imaginária, tá vendo, ó? E eu posiciono esse pincel aqui.
Ah, eu quero fazer com delineador em gel, eu quero... Cara, faz o gatinho comum e depois você faz esse esfumadinho no cantinho externo, vai te dar o mesmo efeito, tá? Porque no caso de quem trabalha com delineador em gel, quem trabalha com a marcação do olho gatinho, o que vai mudar esse efeito óptico de angulação é a parte de baixo aqui. A parte que você faz pra cá não muda tanto assim não, tá? Ó, eu fiz aqui um puxadinho, tá vendo? Agora eu vou transformar esse puxadinho, eu vou esfumando esse puxadinho aqui. Cris, manchou um pouco, não tem problema não. Você vai pegar um outro pincel e vai trabalhar esse final aqui. Isso que ficou aqui, ó, a gente vai tirar depois com corretivo. Beleza? E agora a gente vai trabalhar o traço do olho. Vamos limpar essa parte aqui. Quem tem pálpebra gordinha consegue fazer? Claro que sim. A pálpebra caída ou a pálpebra gordinha, ela só pede que a gente levante um pouquinho mais a sombra para conseguir aparecer, porque senão toda essa parte aqui da proeminência de côncavo vai cobrir a tua pálpebra móvel, tá? Agora é o seguinte, gente, eu vou trabalhar com lápis, eu não vou trabalhar com caneta delineadora, mas basicamente o que a gente vai fazer? Todo o contorno do globo ocular e quando chegar aqui no cantinho interno, eu vou dar uma leve caidinha com ele, tá? Olha aqui, tô chegando aqui dentro, ó. E nessa área aqui, eu vou trazer uma leve puxadinha. Olha a sutileza. Olha, já mudou, é outro olho, é outra coisa aqui, né? Olha aí, tá? Se você estiver fazendo esse efeito, por exemplo, para uma formatura, para um casamento, para uma balada que você vai no chão, até 5, 6 horas da manhã, recomendo que você faça com um produto que é resistente à água ou um produto que seja realmente à prova d'água, tá? Eu tô fazendo para minha maquiagem do dia a dia, então para mim tem problema não. Mas se você precisar aguentar mais aí, é recomendável que você use um produto à prova d'água. Agora a parte de baixo é o mesmo truque que eu ensinei pra vocês, acho que uns 3 anos atrás no vídeo que eu fiz aqui, quando eu quero gerar esse efeito óptico mais arrebitado de olho. Ao invés de eu fazer a parte mais larga pra fora, eu faço isso pra dentro. Eu intensifico essa cor pro canto interno, porque, gente, é cor, é psicologia de cor, isso é automático. Se você joga a intensidade da cor pra fora, o olho vai pesar. Se você joga para cima, o olho vai subir. Se você joga para dentro, o olho vai descer. Como a gente está fazendo o balanço entre o canto interno e o canto externo, você automaticamente equilibra o teu olho assim, tá? Vamos lá. Eu passo em toda a linha d'água. Ó, tá? Tá com toda a linha d'água, tá com um lápis. Agora, no canto interno, eu intensifico. Tá? E aí eu finalizo aqui para não ter ruptura. Depois disso, o que eu faço? Eu pego um pincel chanfrado, macio, bonitinho. Aí eu venho com a cor que eu quiser usar. Eu vou fazer uma misturinha de marrom com preto. E aí, ó, eu faço aqui aquela famosa barreirinha. Para o lápis não escorrer com a sombra por baixo. Dessa forma eu aumento o efeito. Começando a ver aí o Fox Eye. Daí a gente junta aqui em cima, né, pra dar uma... Vamos arrumar aqui embaixo esse corretivo, que dá uma bela de uma borrada. Olha aí, tá? Máscara. E aí, ó, pra quem não
quiser colocar cílios postiços, né, ou não sentir necessidade, a máscara de cílios nesse ponto ajuda demais. E tem já um vídeo aqui mostrando para vocês esse truquinho que eu faço para conseguir dar uma arrebitada com os cílios. Vou deixar aqui embaixo no box para vocês e no card também. Que dá um mega efeito e é uma coisa assim, simples de todo para você usar aí. A pele eu vou fazer rapidamente aqui, porque o foco não é pele, eu vou passar só um blush aqui pra gente concluir o vídeo. Querida! Tá parecendo um pimentão, meu bem. Cadê meu menino de iluminar aqui? Illuminator Tabajator? Pera aí. Olha aí o efeito. Obviamente, conteúdo mais rico, mostrando explicação, comparativa, etc. demorou. Mas para você fazer em casa vai ser coisa de 2, 3 minutos. Você já sai aí com o seu Fox Eye, tá? Completinho, nível de dificuldade é 0, sem cílios postiços, sem precisar estar com aquela maquiagem pronta para entrar em cena, se não for a sua intenção, né, bem? Lembra de curtir o vídeo, conta aqui embaixo quais são as outras técnicas que você gostaria de ver, quais são suas dúvidas, enfim, abre o seu coração, solta o dedão nesse comentário, comenta que eu te leio, comenta que eu te escuto, tá bom? Beijo enorme pra vocês, até a próxima, tchau!